Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos ter uma aulinha agora sobre condutibilidade elétrica ou condutividade elétrica. As duas palavras são sinônimos, tá legal? Só vamos mudar o nosso mouse aqui para pontador laser, tá legal? Então, olha só, ó. Primeira coisinha, né? Vamos lembrar da eletronegatividade, né? E alguns tipos de compostos, né? Na química, nós temos quatro compostos, basicamente. Ó, compostos iônicos normalmente são metais ligados a não metais, né? Ó, metal sódio ligado ao cloro, metal alumínio ligado ao oxigênio. Compostos iônicos, certo? Compostos moleculares tem três categorias, não sei se vocês lembram, olha só, nós temos os compostos com ligações de hidrogênio, os compostos que têm dipósitos permanentes e os compostos que são apolares, tá legal? Então nós temos os compostos que são os compostos moleculares, que é não metal com não metal. Geralmente isso daqui rege boa parte do seu vestibular, tá? Compostos iônicos e compostos moleculares, tudo bem? Mas tem mais dois. Um você já viu comigo, olha só. Composto metálico é metal com metal. Então um pedaço de ferro, uma panela de alumínio, um fio de cobre, legal? E um que hoje nós vamos falar muito por alto, chama composto covalente. Composto covalente ele tem a ver com os polímeros. Um exemplo da biologia para ficar mais fácil para vocês, tá? Um polissacarídeo, né? Um monossacarídeo, por exemplo, seria a glicose. A glicose, que é C6H12O6, ela é um monossacarídeo, é uma molécula, é um composto molecular que inclusive tem ligação a hidrogênio, tá? A glicose, tá bom? Agora, se você pegar a glicose e fizer uma polimerização, ela vira o amido, por exemplo, né? Ou a celulose, ou o glicogênio, né? Esses são polímeros, polissacarídeos, tá? Se encaixa num tipo de composto chamado covalente, que depois a gente vai estudar isso com mais carinho, tá bom? Tem a sílica também, que faz vidro, né? E tudo mais, né? Legal? Então, são esses quatro tipos de compostos. Tá, primeira coisa. Segunda coisa, né? Para algo conduzir corrente elétrica, você vai ter que encontrar uma dessas duas condições. Primeira delas que você mais conhece, ó, ter elétrons livres, coisa de metal, tá? Ou ter íons livres. Bom, elétrons livres você encontra nos metais, geralmente, tá? Íons livres vai cair bastante para vocês, tá? Eles vão cobrar muitos de vocês. É assim, ó, compostos iônicos líquidos ou aquosos e soluções de ácidos, tá? A gente vai trabalhar com um carinho em cima disso aqui, ó, bonitinho para você entender isso legal, tá certo? Vamos devagar aqui, ó. Olha só, ó. Primeira coisinha, ó. Os compostos metálicos eles conduzem porque eles têm a última camada de elétrons solta, tá vendo? Ó? Então ele tem elétrons livres. Por isso que eles conduzem no estado sólido e líquido, os compostos metálicos. Tudo bem? Isso aqui costuma cair separado, assim, né? Tá legal? No estado sólido, que se conhece conduz é composto metálico. Um fio de cobre, por exemplo, né? Tá legal? Agora, olha para cá, ó. Compostos iônicos, que é metal e não metal. Se ele estiver no estado sólido, né, ó, ele forma um retículo cristalino. Aqui, ó, essa bola preta seria o sódio mais, né, o cátion, tá? E essa bola cinza aqui, ó, clarinho, seria o cloreto, tá bom? Então fica mais, menos. Esses íons estão presos no retículo. Um sal, né, um giz, né, que é composto iônico, não conduz corrente elétrica porque os íons estão presos no retículo cristalino, certo? Mas se você libertar esses íons, né, você consegue fazer condutibilidade elétrica. Como é que liberta? Ó, os compostos iônicos conduzem no estado líquido. Vou parar por aqui, ó. NaCl assim, ó, sólido não conduz, porque está daquele jeito, ó. Certo? Mas se você aquecer acima de 808 graus Celsius, ele vai sofrer fusão e vai separar os cátions, tá vendo? Ó? Iânions. Íons livres conduzem corrente elétrica, certo? Ou se você pegar o sal e jogar na água. Você toma choque no chuveiro, porque aquela água é salgada, tá? E aquela água salgada tem íons livres que dão um choque em você, tá? É que garante a condutibilidade de uma água salgada. Ó, a água com sal, os íons são libertos também, ó, eles ficam livres assim, ó, e conduzem corrente elétrica, tá legal? Então, composto iônico, vamos lá. Metal e não metal, tudo bem? Primeira coisa. Segunda coisa, composto iônico sólido não conduz, ó. Antes da seta, eles não conduzem aqui, tá bom? Se você fizer a fusão, quer dizer, composto iônico líquido, que você nunca viu de perto na vida, porque é muito quente, tá? Já viu isso aqui, ó, água salgada, compostos iônicos aquosos, eles sofrem dissociação dos seus íons e aí eles conduzem corrente elétrica. Legal? Bacaninha, isso é composto iônico, né?
Já falei do metálico, que conduz no estado sólido. Falei do iônico, que não conduz no sólido, mas conduz quando líquido ou quando aquoso. Sim? Vou falar agora do composto molecular. Esse não conduz. Geralmente não. Então, ó, leia, ó. Os compostos moleculares, não metal com não metal, não conduzem nos 3 estados. Tá certo? Pula um pouquinho isso aqui, ó. Olha aqui embaixo, ó. HCl sólido, líquido, gasoso, água sólida, líquida, gasosa pura. Composto molecular, que é não metal com não metal, não conduz em nenhum estado físico. Mas se você jogar um ácido na água, ele sofre ionização, certo? E como ele libertou íons livres aqui, ó, nessa ionização, você tem condutibilidade elétrica, certo? Tudo bem? Vocês, talvez você reconheça já o HCl como sendo um ácido, né? Se você não reconhece ainda, fica sossegado que a nossa próxima aula é a definição de ácidos, bases, sais, tá? Então você vai ter com mais carinho essa explicação do que é um ácido, né? Tudo bem? Então, peraí, resume, ó. Composto molecular não conduz nem sólido, nem líquido, nem gasoso e geralmente não conduz aquoso, tá? Os aquosos que conduzem são os ácidos. Jogou ácido na água, que é o composto molecular, ele ioniza, liberta os íons e aí ele conduz corrente elétrica. Tá legal? Você viu que eu escrevi aqui? Volta aqui um pouquinho, ó. Aqui está escrito ionização, né? Olha aqui, ó, ionização, né? E no anterior aqui, ó, está escrito dissociação, né? Vamos verificar qual é a diferença, né? Ó, dissociação versus ionização, né? Bom, dissociação é a separação dos íons que já existem. Quer dizer, aqui ó, já é Na+, já é Cl-, porque a ligação aqui é iônica, certo? A água vem e só dissocia, separa esses íons que já existiam. Tá bom? Agora, a ionização não. Na ionização, aqui não era composto iônico, era composto molecular, tinha ligação covalente, tá vendo? Ó? A água vem aqui, ó, quebra essa ligação, forma H+, e Cl-. Isso é uma ionização. Então, repete, ó. Se antes da seta já era composto iônico e você liberta os íons, isso chama dissociação. Se antes da seta era um composto de ligações covalentes e você, por acaso, também forma íons, isso é uma ação de formar íons, é uma ionização. Ionização. Por isso que chama ionização. Tá legal? Agora, eles definem alguns termos que você conhece, mas assim, não com esse carinho todo que eu vou te falar agora, tá? Ó, primeira coisa, ó, soluções iônicas ou eletrolíticas versus solução molecular ou não eletrolítica, certo? Então, vamos devagar, ó. Quando o cara fala solução iônica ou eletrolítica, é porque ela tem íons livres, tá? Portanto, conduzem corrente elétrica, né? Exemplos, os sais e as bases, que são compostos iônicos, geralmente, tá? São compostos iônicos que libertam os íons, certo? Agora, cuidado, hein? O ácido, que era um composto molecular, na água ele solta os íons, certo? Então, o ácido na água forma uma solução iônica. Tá legal? Esses casos têm que ser dissolvidos na água, claro, né? Solução molecular ou não eletrolítica, quer dizer, essa daqui não possui íons livres e, portanto, não conduz, certo? Quer dizer, aquela eletrolítica conduz. A não eletrolítica não conduz. E não conduz porque você não liberta os íons, certo? Se você jogar açúcar ou outros compostos orgânicos, geralmente, na água, né, ó, eles não vão sofrer nenhuma dessas passagens, né, nem dissociação, nem ionização, e, portanto, não vão conduzir corrente elétrica. Tá legal? Bacaninha? Bom, fechando, esse assunto inicial é aqui, né? Depois eu encontro vocês para a gente fazer exercício sobre isso, tá legal? Gente, beijo a todos, um mal de beijos, bye bye. Tchau, tchau.